O grande diferencial de O Homem-Aranha Um Novo Dia, pra mim, é eles reconhecerem o fato de que esse filme não precisava salvar a Marvel, salvar a saga do multiverso, e nem botar o personagem ali pra salvar o mundo. Na verdade, a única coisa que precisava ser salva nesse filme era o próprio Peter Parker, né? A única missão desse filme era salvar o Peter Parker e localizar ele, localizar o Homem-Aranha nesse grande, vasto universo Marvel que tá ficando cada vez mais difícil de acompanhar. Eu acho que não só eles fazem isso muito bem, né, de reintroduzir o personagem, né, reapresentar o personagem ali pra quem tá vendo o filme, tá acompanhando ou até mesmo parou de acompanhar a Marvel, como também resulta em um dos melhores filmes do Homem-Aranha. Coisa assim de top 5 da franquia facilmente, ao meu ver. E tudo isso porque é um filme que claramente ele tá trabalhando com o coração no lugar certo, né? Ele é um filme que ele se volta muito mais pra jornada do Peter Parker. Uma das grandes críticas que as pessoas têm com essa versão do Tom Holland é que é um filme, né? São filmes que estão sempre muito à sombra dos Vingadores, né? Tem sempre que ter meio que uma figura de mentor. Então a gente tem o Tony Stark, a gente tem o Nick Fury, a gente tem o Stephen Strange. E beleza que aqui a gente ainda tem algumas conexões como o Hulk e o Justiceiro, mas eu acho que são de uma forma mais contida, sabe? Esse filme tá claramente muito direcionado a seguir o Peter Parker e a representar ele, não como o garoto que quer estar junto dos Vingadores, que quer salvar o mundo, mas que está realmente preocupado em ser um amigão da vizinhança. É muito bonito como o filme dedica alguns minutos ali, em vários momentos, para mostrar como ele se preocupa com todos, como ele se preocupa com os pequenos, né, que se preocupa com os nova-iorquinos, ele tem ali... Me lembra até o Superman do James Gunn, que mostrava ele salvando os animaizinhos, salvando cachorro, salvando esquilo, salvando cada vida que ele pudesse salvar ali, ele se esforçando, se desdobrando para salvar todos. É a mesma coisa que a gente tem com esse filme, com o Homem-Aranha ali se dedicando a tirar todos de perigo e conseguir salvar, seja de uma ameaça grandiosa, até mesmo, sei lá, do Hulk, até de uma ameaça como um bandidinho de esquina, ou até uma figura meio que no meio termo, como, por exemplo, o Escorpião, que é um dos vilões que retorna aqui para uma aparição que, apesar de contida, eu achei bem interessante. Em Homem-Aranha Um Novo Dia, a gente acompanha o Peter Parker 4 anos após os eventos de Homem-Aranha Sem Volta para Casa. O mundo ainda permaneceu esquecido de quem é o Peter Parker, só que agora ele vai lidar com uma ameaça que vai justamente meio que cutucar esta ferida. Porque, afinal de contas, o que acontece quando ele passa a ser mais aranha do que homem, sabe? Quando a vida do Homem-Aranha e os deveres do Homem-Aranha, as responsabilidades do Homem-Aranha resolvem meio que canibalizar a vida do Peter Parker, né? Isso é uma coisa até interessante porque a gente não vê muito da vida pessoal do Peter Parker. E eu nem digo pessoal da questão de relacionamentos. Não mostra, por exemplo, como que ele faz pra sobreviver, como é que ele faz pra ter dinheiro pra bancar um apartamento, pra bancar algumas tecnologias que ele tem ali. Ele tem um celular até muito caro, meu ver, um celular bem de ponta, que mostra em alguns momentos. Eu fiquei me perguntando como é que ele tem esse celular. Não, mas ele é um filme que ele se dedica bastante a apontar esse questionamento, né? Em vários diálogos, isso é dito, que ele precisa ter um pouco de vida pessoal, que ele não pode também se desdobrar demais, que ele é só um pequeno super-herói. E até colocando isso num parâmetro de que é um mundo com outros super-heróis, né? Que até que, como eu falei, ainda é bem contido. A gente sabe que existem os Novos Vingadores, por exemplo, mas o Homem-Aranha ainda está fazendo seu trabalho de amigão da vizinhança. Eu gosto muito de como o filme ele posiciona esse personagem diante de outros ali. Então, tem uma policial que ajuda ele, né? A gente tem alguns eventos que são citados ali pelo Justiceiro. Toda a questão realmente do Peter Parker, na hora que ele tira a máscara, ele parece que deixa de ser o Peter Parker também, né? Parece que o Peter Parker não tem lugar, então ele usa outros nomes quando ele acaba falando com outras pessoas, ele se apresenta como outra pessoa, e poucas vezes ele realmente está à vontade ali, ele realmente é o Peter Parker. Parece que ele só é o Peter Parker quando ele está sozinho, o que significa que ele só é o Peter Parker quando ele está conosco, que está assistindo a este filme. É algo bem interessante, eu acho que combina bastante com esse tom dramático que o personagem parece que ele nunca tinha tido tanto espaço para ter nos cinemas nessa versão do Tom Holland, aproximando até aos filmes do Tobey Maguire, meu. Eu acho que esse filme ele fica quase como um meio termo entre o que a gente viu nos filmes do Tom Holland até então com os filmes do Tobey Maguire, né, com aquela pegada ali do Sam Raimi. Só que é um filme que ele não apenas devolve o Homem-Aranha pro seu lugar quando a gente fala na questão dele ser um personagem mais pobre, com problemas reais e identificável, mas também devolve ele aquela coisa de ele estar no coração de Nova York, sabe? Eu acho que Nova York acaba se tornando quase um personagem aqui. É muito legal ver como a cidade ela é representada dentro do cinema, assim, ela é trazida à vida no filme, porque é uma cidade onde ele, em vários momentos a gente tem cenas dele em becos, ele em telhados, né, então parece que a cidade ela vai ganhando forma, ela vai tomando forma, ela vai
sendo uma cidade muito viva, muito importante, e tudo isso se justifica mais próximo ao final, porque é meio que quando a gente vê um reflexo de tudo isso que eu falei, né, da cidade ser importante, da forma como ele trata as pessoas, salva todo mundo, isso se reflete em uma cena que eu acho que é uma cena muito, muito emocional, assim, e a própria ideia de você representar Nova York como um fator determinante, um fator importante na mitologia do Homem-Aranha, não é de hoje, mas eu acho que aqui ganha um novo papel, que é até realçado ali pelos créditos finais, que mostram várias fotos de Nova York, parece que são créditos que focam menos no lado Homem-Aranha, grandioso, um super-herói, e mais no garoto do Queens, que dedica sua vida pra salvar tudo e todos, sabe? É muito bonito, é muito poético, e eu acho que amarra muito bem esse tom do Homem-Aranha que a gente sempre quis ver no cinema. Por isso mesmo que esse é um filme que ele vai acabar se destacando, mesmo que ele tenha algumas limitações, ele acaba se destacando ante a outras obras do herói. E isso responde também uma crítica que muita gente tem nessa questão do filme ser muito grandioso, né, dos filmes do Tom Holland serem muito filmes dos Vingadores em algum nível, né, em um escopo menor, mas ainda um filme meio de Vingadores, porque esse é um filme com desenvolvimento muito pé no chão. Eu tinha medo, né, eu tinha essa sensação de que esse filme ele poderia ir para um lado de, não, vamos desfazer o que foi feito anteriormente, vamos desfazer o desenvolvimento dele, vamos fazer um filme de novo linkando com os Vingadores, até pela presença do Bruce Banner, mas ele é um filme que eu fiquei positivamente surpreso de ver como ele é um filme pé no chão, né? Um filme que ele é dedicado a colocar o personagem ali no seu lugar realmente necessário, né? Onde ele é o amigão da vizinhança. Não é sempre que a gente tem a chance de ver um Homem-Aranha amigão da vizinhança no cinema, mas finalmente com o Tom Holland isso funcionou muito bem. Eu sinto que é algo que tinha no primeiro filme dele, né? Lá no De Volta ao Lar, que era uma coisa até meio anos 80, um ar meio de Ferris Bueller, Day Off, sabe? Curtindo a vida doidado. Mas nos outros filmes não, né? O segundo filme na Europa, o terceiro filme ele é muito grandioso, todo lance multiversal e tal. Mas aqui não, aqui é um filme que ele não apenas volta a ser um filme realmente pé no chão, como ele é um filme que ele se dedica a desenhar esse tom um pouco menos Vingadores e um pouco mais semelhante a obras como a série do Demolidor, a série do Justiceiro, né? Não é à toa que o próprio Justiceiro tá no filme e eu acho que ele se encaixa muito bem, assim como o Hulk, por exemplo. Eu gosto muito da adição desses personagens, no sentido de que, por mais que esses personagens existam ali, não é algo que vá dividir o protagonismo com o Homem-Aranha, ou mesmo que vá puxar o Homem-Aranha daquele círculo de histórias ali, de personagens do Homem-Aranha. O escopo do filme ele é muito mais parecido, por exemplo, com o jogo, até nesse sentido, que é uma das grandes inspirações para esse filme, principalmente nas cenas de ação. E aí entra, talvez, o outro grande destaque de Homem-Aranha Um Novo Dia, que é a escolha do diretor, o Destin Daniel Cretton, que foi o diretor de Shang-Chi e Os Dez Anéis, e que agora ele vem aqui para esse filme trazendo consigo uma nova abordagem que eu acho muito interessante. Mas antes de eu me aprofundar nessa questão da direção, se você tá gostando desse vídeo, já aproveita para se inscrever no canal se você for novo por aqui, que eu vejo que muita gente que tá me vendo ainda não está inscrito aqui no canal, você vai me ajudar pra caramba se inscrevendo. Se você ainda não me conhece, aqui quem fala é o Adam, tô sempre falando de cinema aqui no canal. E já te peço para deixar aquele like e te convido também para deixar um comentário sobre Homem-Aranha Um Novo Dia, como é que tá a sua expectativa para esse filme. Se você já assistiu, comenta o que você achou. Se você ainda não viu, comenta a sua expectativa. Mas vamos maneirar nos spoilers, porque eu vou fazer um vídeo só para falar dos spoilers de Homem-Aranha Um Novo Dia. Então você já se inscreve para não perder esse conteúdo também, tá? Mas bora aí voltar a falar de Homem-Aranha Um Novo Dia, dirigido pelo Destin Daniel Cretton, que traz realmente uma mudança muito significativa pro tom da direção de Homem-Aranha. Não apenas o tom da abordagem, né, o tom narrativo, que traz um tom de amadurecimento, de dramaticidade, que não é tão familiar aos filmes do Homem-Aranha, pelo menos dos do Tom Holland, né? Por isso que eu falei até que ele fica entre o meio termo do que a gente teve no trabalho ali do John Watts, na trilogia original do Tom Holland, com o trabalho do Sam Raimi na trilogia do Tobey Maguire, porque a trilogia do Tobey Maguire, por exemplo, ela é uma trilogia que ela tem um tom dramático mais forte, né, mais potente, enquanto a trilogia do John Watts, ela é uma trilogia mais aventuresca, né, mais realmente um tom, muitas vezes bem adolescente, ainda que no terceiro filme encontre um drama mais intenso. Aqui a gente tem algo mais ali no meio termo. É um filme que ele ainda conserva o seu tom de aventura, ele ainda conserva um tom de uma história de quadrinhos do Homem-Aranha, que não precisa ser a coisa mais assim, não vai ganhar um Nobel de Literatura, ao mesmo tempo que consegue trazer uma dramaticidade, consegue trazer um tom para os conflitos muito interessante, né? Desenvolver ali toda a pegada de conflitos internos do Peter Parker, e por isso mesmo que esses outros personagens, como o Hulk e o Justiceiro, eles fazem sentido e trazem dinâmicas interessantes para o herói aqui nesse filme, como também é um filme que ele ganha muito na matéria de ação, né? Ele é um filme que ele tem todas as tomadas dele de ação são muito legais, eu gosto muito das cenas de luta desse filme, como eu falei, são inspiradas diretamente
pelos videogames. Tem alguns vilões ali que eles usam armas de choque e que é diretamente, me remeteu diretamente aos jogos. Mas o Kratos acerta muito também dirigindo as cenas de balançar pela cidade, né? De quando ele vai lançando as teias, se balançando pela cidade, passeando ali por Nova York, não apenas ajuda, como eu falei, a dar vida a Nova York, né? Parece que a gente tá explorando Nova York junto com o Homem-Aranha, mas também são cenas que são bem mais vivas e mais bem dirigidas do que ele balançando de teia nos filmes anteriores do Tom Holland, que parecia um CGI muito exagerado. Ainda assim, eu acho que tem algumas coisas que eu não curto tanto, né? Algumas coisas que são, acho que estilizadas de uma forma meio exagerada, com as câmeras lentas. Nas cenas de ação funcionam bem, mas tem uns momentos que são só pra replicar as capas dos quadrinhos no filme, sabe? E esses momentos eu sinto que perdem um pouco porque eles têm uma artificialidade muito exagerada. Eu não sou fã desses momentos, apesar de que eu entendo que são homenagens e, assim, são segundos, sabe? Não é nada que vá... Nossa, vou sair do cinema de tão ruim que é isso. Não, nada assim. Mas é um filme que ele ainda guarda muita personalidade, ao meu ver. Ele tem muito da assinatura da Marvel, né? Tem todo o lance de você colocar outros personagens, você dar start em outras linhas de história a partir desse filme, né? Ainda tem esse momento Marvel, assim. Mas eu acho que a direção do Destin Cretton, ele ainda é uma direção que conserva bastante personalidade. As cenas de ação que eu citei, por exemplo, trazem muito do cinema do Wuxia, que é um cinema que eu já tinha falado ali quando eu comentei sobre o Shang-Chi, né? Wuxia, eu não sei exatamente a pronúncia, mas são cenas que lembram aquelas cenas de ação de filmes orientais, sabe? De ninjas e samurais, e não é à toa que a gente tem o tentáculo aqui nesse filme. Mas também tem vários momentos que remetem ali diretamente a um cinema de terror, sabe? Tem alguns momentinhos ali que, nossa, parece que ele tá deixando o filme não apenas sombrio no tom ali do conflito do personagem, mas realmente tem uma fotografia pra mostrar que o Homem-Aranha ele tá dividido, ele tá ali com uma agressividade crescente, existe uma consequência do que ele tá fazendo, da forma como ele está agindo, e essa consequência, ela pode criar um caminho sombrio pro personagem. E aí o filme, ele vai mesclando essas ideias, ele vai brincando com esse tom. Ele deixa um pouco o lado mais aventuresco de lado, mais quadrinesco de lado, pra caminhar nessa direção, ainda que, claro, é um filme de super-heróis, é um filme da Marvel, ele não possa, sei lá, virar um filme de terror, sabe? Mas eu sinto que ele vai ali, ele olha pra essa fonte, ele molha o dedinho ali no cinema de terror de uma forma que eu acho muito legal, acho muito interessante. Até agora eu nem citei, por exemplo, a personagem da série Sync, né? Eu não vou entrar em detalhes, obviamente, sobre a personagem, já que isso é um segredo que a Marvel está guardando no marketing, está pedindo pra não darem spoilers, então eu vou deixar pra falar disso no vídeo de spoilers, mas o que eu posso dizer é que é uma personagem que eu achei bem interessante. Eu acho que quando ela entra no filme, o filme muda de tom, de fato o filme ele parece que se encontra melhor quando a personagem dela entra, né? Ela dá um direcionamento que o filme não tinha até então. E aí a gente tem meio que vários blocos ali de tom, de ritmo, que dá pra notar que muda muito, sabe? E eu sinto que é um problema do filme essa questão do ritmo, porque no primeiro momento o Homem-Aranha Um Novo Dia tem um ritmo mais episódico, a partir do momento da introdução da personagem da série Sync, o filme ele muda de ritmo, ele encontra um ritmo muito melhor, parece que ele se acha, ele tem uma direção, só que aí já pro desfecho do filme a gente tem uma quebra ali muito grande, já antes do clímax, então tem toda uma batalha no meio do filme que soa como uma batalha final, mas soa que tá faltando alguma coisa. Eu fiquei com a sensação de que, nossa, que estranho acabar assim, sabe? Ele vai encaminhar pro final, só que aí não, ele tem todo um clímax, né? Ele redesenha toda uma sequência final ali diferente disso, que eu fiquei, cara, existe uma quebra de ritmo muito forte num determinado momento, e realmente o ritmo desse filme não é a melhor das coisas dele. É um filme com mais de 2 horas, ele tem tipo 2 horas e meia. Eu acho que não precisava de tudo isso. Eu acho que tem uma barriga gigantesca ali nessa quebra de ritmo, que me quebra um pouco, me tira um pouco do filme. Se o filme não fosse realmente tão divertido, ele não soubesse tão bem o que fazer com tantos personagens, talvez eu não curtisse tanto esse filme por causa disso. Mas é isso que eu falei na questão da Marvel, né? A Marvel muitas vezes ela precisa sacrificar algumas coisas, ela escolhe sacrificar algumas coisas pra poder puxar ideias narrativas, pra poder abrir portas pro futuro, deixar caminhos abertos. Eu acho que é o que eles fazem aqui. Eu acho que, por mais que quebre o ritmo, eles fazem isso e é de uma forma interessante. Todas as portas que eles deixam abertas são portas legais, são portas interessantes, são coisas ali que são legais e que ajudam com que Homem-Aranha Um Novo Dia preserve um tom de quadrinho, sabe? A sensação que eu tive assistindo esse filme foi a de abrir um quadrinho
e ler uma aventura ali que, apareceu aqui esse personagem, apareceu o Bruce Banner, apareceu aqui o Justiceiro, mas ainda tem uma carinha de quadrinho, sabe? É uma aventura que ela é bem mais contida, mesmo com esses personagens, mesmo puxando ali alguns escopos do universo Marvel como um todo. É uma aventura muito centrada, eu acho que ela acerta bastante em seguir o Peter Parker e falar, não, a gente vai fazer um filme que é completamente focado na evolução, no desenvolvimento desse protagonista. O Tom Holland, ele acerta muito ali, né, tá muito bem. Acho que todo o elenco tá muito bem, mas eu queria muito destacar o Tom Holland, principalmente como ator de ação. Ele manda muito bem, é um ator que dramaticamente eu gosto dele, né? A gente viu recentemente a Odisseia, ele tá super bem em Odisseia, mas ele conseguiu ganhar bem aqui esse filme como herói de ação. Zendaya também tá ótima. Eu diria que a série Sync e o Frank Castle, né, o John Burton, são quem rouba a cena, mas no geral todo mundo muito bem. Eu acho que é um filme que ele consegue encaixar as ideias de uma forma muito legal. É um dos melhores filmes dessa saga ali, dessa versão do Tom Holland. Realmente é um dos melhores filmes do Homem-Aranha, me deixou emocionado pro momento ali já no final, que é o que eu falei, esse lance de construção do Homem-Aranha ajudando todo mundo, de Nova York ser um personagem, gera um momento muito forte ali no final. Eu confesso que eu fiquei bem emocionado como fã do Homem-Aranha, eu fiquei emocionado. Mas acho que no final é um filme com resultado muito mais positivo do que negativo. Eu me diverti, eu emocionei, eu gostei de ver o Homem-Aranha nas telonas de uma forma muito mais parecida, né, que remeta muito melhor aos quadrinhos do personagem, né, aquela versão que eu cresci amando ler, amando acompanhar em desenhos, animações e já adulto nos videogames também. Então, pra mim, Homem-Aranha, Um Novo Dia é um filme nota 8. Se você ainda não tá me acompanhando, eu tô fazendo um especial de Um Novo Dia aqui no canal, né? Então eu já tinha falado de algumas teorias que eu tive pra esse filme, né? Principalmente sobre a mudança nos poderes dele. Mas eu também falei sobre o que você precisa lembrar antes de assistir esse filme. Então se você ainda não assistiu, vale a pena dar uma olhadinha nesse vídeo pra você lembrar de algumas questões ali que pode te ajudar a entender algumas decisões criativas de Homem-Aranha Um Novo Dia. Em breve nos vemos no vídeo de spoilers desse filme, mas por enquanto é isso. Então muito obrigado por assistir esse vídeo até aqui. Valeu, falou e até mais.